6,3 MHz, Rádio São Bento FM, serviço de radiodifusão comunitária, Rua Newton Belo, número 800, Centro de São Bento, Maranhão. São Bento FM, ligado em você. Muito bem, estamos aqui agora para dar início à nossa sequência de entrevistas estabelecida conforme foi anunciado aqui na Rádio São Bento FM. A Rádio São Bento FM se propõe a fazer um trabalho com total isenção, com responsabilidade, como sempre vem fazendo, e nós gostaríamos de contar sempre com essa participação, com a compreensão, com a colaboração dos nossos ouvintes, de todos aqueles que estão sempre prestigiando a Rádio São Bento FM. E lembrando que essa entrevista ela foi agendada, as entrevistas que estão começando a partir de agora com os candidatos, elas foram agendadas com todos os representantes dos partidos. E no dia 16 de outubro, nós nos reunimos para definirmos as estratégias e as condições das entrevistas a serem realizadas. E com a participação dos representantes do Antônio Barros, candidato a prefeito, ele mesmo estava presente, o Daniel da Farmácia foi representado pelo Pichito Daniel, o Carlos Dino Penha foi representado pelo professor Badeco, Isaac Dias Filho foi representado pelo Neto Dias, José Raimundo Moreira, candidato, ele mesmo estava presente, e o candidato Luizinho Barros foi representado pelo Leocádio. Todos concordaram com as condições desta entrevista e, dentre elas, que não pode ser citado o nome do candidato adversário. Nós não vamos abrir esse precedente para falar do outro candidato. Estamos aqui para tirar dúvidas, apresentar as propostas e mostrar para a população quais são os projetos que cada candidato tem, e a população vai, evidentemente, fazer a sua análise e fazer a sua escolha no dia 15 de novembro. E vamos começar agora com o candidato Luizinho Barros, que está aqui. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio São Bento FM. Pode estranhar porque vai ter um probleminha de microfone porque a gente está ajustando, mas, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo à Rádio São Bento FM. Eu aqui agradeço a oportunidade de poder esclarecer e levar a comunidade são-bentoense. Oi. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e esclarecer o meu plano para que a população possa fazer uma análise e assim escolher aquele que é melhor para toda a população. Muito bem. Vamos tentar aqui, a gente vai contar o tempo. A partir do momento em que houver qualquer problema, nós vamos contar o tempo para adicionar na participação do candidato. Nós vamos começar pedindo que o candidato se apresente. Quem é o candidato Luizinho Barros? Na verdade, eu sou Luizinho Barros, nascido no Laranjal, no dia 21 de janeiro de 67. Vim para a sede ainda jovem, bem criança, com 1 ano e 6 meses. A minha mãe havia perdido o marido, meu pai, e nós viemos para cá morar no bairro São Benedito. Daí para cá, nós trabalhamos no Sindicato Rural, depois fomos candidato a vice do então prefeito João Muniz, e daí entramos na vida pública, fomos candidato a prefeito e conseguimos chegar no ano de 2004, final de 2004, 2005 eu assumi o primeiro mandato. Agora, a entrevista com o candidato Luizinho Barros é uma entrevista diferenciada porque ele está exercendo um mandato de prefeito. É evidente que as perguntas elas sempre serão associadas à administração, isso porque praticamente a administração será julgada pela população. Então, candidato, o que o credencia a obter a eleição no próximo dia 15 de novembro? O que o senhor acha que o credencia a ser reeleito prefeito de São Bento? Na verdade, Zanilson, o que eu penso que me credencia
porque eu voltei ao mandato, encontrei uma cidade com muitas dificuldades. Por exemplo, o que eu posso dizer? Eu encontrei uma conta mais ou menos de 50 milhões de Previdência Social. Quando eu deixei uma conta de 7 milhões. Então, devido a alguns problemas na administração anterior, esse aumento foi para 50 milhões. Só para você ver, nós tínhamos débito de CAEMA quando eu voltei, hoje a gente paga 17 mil por mês. Nós tínhamos uma conta de quase 800 mil de CAEMA. Isso quer dizer que praticamente os nossos adversários não pagaram a CAEMA. Isso tudo, eu entrei com um plano logo de trabalho, mas por conta desse débito que eu não consegui negociar, eu passei 2 anos sem nenhuma condição de convenhar. Então, depois desses 2 anos, eu consegui me organizar e organizar o município, pagar em dia e começar a botar São Bento nos trilhos. Então, eu acho que isso me qualifica, tá, para ser novamente prefeito de São Bento. Você é consciente que a população vai fazer um julgamento desses 4 anos de mandato para, com o que é a sua pretensão, lhe reeleger? Você acha que a população, ela, em sua maioria, ela aceitou, ela está de acordo com os efeitos da sua administração? Nós estamos tentando demonstrar as dificuldades que tivemos e os avanços que nós tivemos durante esse mandato. Nós encontramos, por exemplo, São Bento totalmente esburacado e nós estamos recuperando muitas ruas de São Bento. Na saúde, por exemplo, nós encontramos sem nenhuma ambulância para transferir os pacientes, com muita dificuldade na questão de distribuição de medicamento, médicos totalmente 2 por dia. Nós demos uma melhorada total na parte que não é a parte curativa, a parte preventiva da saúde, todos os postos funcionando, todos os programas funcionando, salário totalmente em dia, o que oxigena totalmente a nossa economia. Então, eu acho que a população está analisando e eu estou sentindo que ela vai me reconduzir ao cargo, se Deus quiser. Olha, lembrando bem que nós estamos aqui entrevistando não o prefeito de São Bento. Nós estamos entrevistando o candidato a prefeito, Luizinho Barros. Mesmo assim, é impossível não fazer associação à administração, porque, afinal de contas, como eu falei, ela vai ser julgada. Ela vai ser julgada, é diferente dos demais candidatos, mas é importante que nós falemos de assuntos pertinentes, de interesse à população, já que o senhor está exercendo o mandato de prefeito. Quando fala de pavimentação, é natural, geralmente, os candidatos, os gestores, os candidatos sempre prometerem a questão de pavimentação, de urbanização da cidade. Mas, normalmente, não acontece nos primeiros anos de mandato. Qual é o seu projeto para que esse trabalho, quando reeleito prefeito, esse trabalho ele possa acontecer logo no início, não nos últimos anos, como normalmente acontece, os últimos anos de administração? Na verdade, é como eu disse, inicialmente nós tivemos uma grande dificuldade de convenhar. E nós não podemos fazer o asfalto apenas com recursos próprios. Nós temos 3 milhões que não foi pago agora, na Codevasf. Então nós só conseguimos convenhar com uma liminar, entendeu? Que nós conseguimos convenhar. Então esses 3 milhões e meio nós já temos para iniciar. E também nós temos uma usina de asfalto que nós fizemos uma licitação para alugar ela, e ela já está na cidade, já estamos puxando muito material, porque o nosso objetivo não é só urbanizar a sede do município, mas os povoados, nos centros de cada povoado. E nós iremos iniciar do começo, parte com recurso próprio, que nós já temos reserva, agora a partir de agora nós já temos, e também parte com convênios federais que nós já podemos fazer por conta de liminar. Candidato, vamos agora perguntar por setores. O que de diferencial o senhor pretende fazer na educação do município de São Bento, para que ela possa
ter realmente uma ação impactante que vá de encontro aos interesses da população. O que está no seu programa de governo? O que você pode fazer de diferencial no setor da educação? Eu sempre digo, Isanilson, que às vezes quando a gente vem com planos mirabolantes, a gente não consegue dizer, não é fazer. Nós que chegamos e sentimos as dificuldades, aí a gente vai ver aquilo que é possível realmente fazer, não aquilo para enganar a população. Então nós queremos continuar estabelecendo o calendário anual dos servidores da educação, aquilo que a gente já vem fazendo, que é muito bom, cumprir integralmente a lei do piso salarial nacional. Queremos continuar cumprindo isso, que com muita dificuldade, nos 2 primeiros anos nós cumprimos. Criar bibliotecas públicas para incentivar a leitura, esclarecer programas de custeio de pequenas despesas das escolas municipais, trimestral e semestral, que tenha unidade executora. Nós temos que estabelecer planejamentos e perspectivas políticas de formação continuada de professor e demais funcionários da educação, promover a diminuição do analfabetismo, que já foi muito diminuído, graças a Deus, cumprir o plano municipal de educação do município de São Bento, que é muito difícil, porque é um plano com recursos muito altos para pagamento. Nós tivemos um êxito do governo passado na melhora do plano de educação para os funcionários, e a gente vem cumprindo e quer continuar cumprindo. Queremos fortalecer o Conselho de Educação, implantar na rede municipal de ensino TICs nas salas de aula e nos ambientes sociais, incentivar o teatro, a música, o cinema como atividade pedagógica voltada para o ensino, implantar as ações e programas para facilitar, de acordo com as possibilidades, a orientação e acompanhamento específico, aconselhamento e recuperação de jovens envolvidos em drogas e prostituição, e parceria com as secretarias de saúde, assistência social e demais secretarias municipais, instituições privadas, e fomentar a responsabilidade solidária das autoridades públicas locais. Agora, dentre essas propostas para a educação, no seu plano de governo, que foi registrado junto ao TSE, tem promover a diminuição do analfabetismo. Como concretizar isso e por que isso também já não teve um adiantamento nessa sua gestão? Já há um adiantamento. O programa de jovens e adultos é onde a gente busca mais diminuir o analfabetismo. E isso está implantado e nós queremos só ampliar, mas já acontece em vários povoados e até em alguns bairros da cidade. Olha, lembrando que você pode participar mandando a pergunta direcionada ao candidato a prefeito, que aqui está dando entrevista. Você pode perguntar pelo WhatsApp, e são muitas perguntas e a gente vai aqui, na medida do possível, repassando essas perguntas ao candidato. Com relação, candidato, ao fortalecimento da qualidade do reforço da merenda escolar nas escolas. Existe sempre uma polêmica de que algumas escolas elas não têm um atendimento permanente da merenda escolar. Como explicar isso? Como fazer isso numa nova gestão? Não, nós estamos fazendo nesta gestão. A alimentação escolar tem sido uma prioridade da nossa administração. Tanto é que a gente está investindo 35% na área de agricultura familiar e 70% e 65% na área... na outra área, que é alimentos que você pode comprar de indústrias. E isso nós temos feito com muita responsabilidade. Hoje nós temos quase 700 mil reais em contas, 800 mil, que nós ainda temos que não foi comprado. Agora que a gente está comprando para distribuir porque esse ano de pandemia nós tivemos muita dificuldade, mas nós temos muito recurso nas contas, que nós demos apenas uns kits escolares e o resto do recurso ficou nas contas. Mas nos anos passados, nós tivemos uma merenda de muita qualidade, mas é interessante notar, porque o pessoal fala que vem milhões para merenda, e é por grama, por aluno, entendeu? Então as pessoas juntam isso achando que a gente está recebendo muito dinheiro e que não está repassando, mas a merenda é feita com muita responsabilidade, e o reforço com a agricultura familiar também tem sido de ótima qualidade, nós podemos provar isso.
E com relação a esse período da pandemia, onde deveriam ser distribuídos kits para merenda escolar aos alunos que eventualmente não estão frequentando a sala de aula, ele foi cumprido a contento pelo município? Nós tivemos uma dificuldade. Aquele período a gente pensava que voltaria às aulas, então a gente distribuiu o primeiro kit e aí não paramos com medo que voltasse às aulas e não tivesse recurso para merenda. Mas aí os recursos ficaram na conta e agora só que voltaram os alunos, já está comprado para distribuir cestas básicas para os alunos, porque eles só vão vir 2 dias na escola. E com relação a um novo mandato, qual será uma dinâmica para que a merenda escolar ela seja constante nas escolas? Mas a merenda está sendo constante nas escolas, só não está no período de pandemia. Os recursos estão nas contas. Sim. Quando se tivesse aula, a merenda escolar estaria constantemente nas escolas. Agora é assim, Zanilson, sempre estão batendo no administrador. Sempre estão dizendo que falta tudo, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas que a questão merenda escolar nós temos cumprido, pode ir em todas as escolas, que nós temos também registrado, para não dizer que a gente está mandando, que os diretores não estão repassando. Também consta no seu programa de governo, com relação à educação, a criação de uma escola em tempo integral. É um projeto já executado pelo governo do estado, mas sabemos que existe uma demanda muito grande para que ele seja implantado. De que maneira o senhor pretende implantar esse projeto de escola integral, sabendo que o município com Porto São Bento tem tantas dificuldades financeiras? É assim, nós, eu, a secretária, os coordenadores, conversamos que nós teríamos que iniciar com até uma escola de ensino integral, para que a gente visse como a gente podia, dentro da nossa economia, dar um primeiro passo para que futuramente a gente criasse mais escolas. Então, por isso, nós colocamos que nós vamos criar a primeira, para que daí a gente possa, mesmo dentro da dificuldade, iniciar, porque todas as coisas que a gente faz é com dificuldade. Se a gente não iniciar, nunca a gente vai poder fazer. Então, a primeira nós iremos fazer agora, para que no futuro a gente venha implantando outras escolas de ensino integral. Mas para implantar uma escola de ensino integral, requer ou contratação de novos profissionais e também a manutenção permanente para dar suporte aos alunos que precisam estar ali permanentemente. Tem já uma forma de elaborar esse tipo de executar esse tipo de projeto? Já, é o seguinte, a dona Cita até falou que seria o Mota Júnior. Então, nós iremos fazer uma nova reforma do Mota Júnior para dar condições de ensino e também ver os profissionais que nós já temos e tirar das localidades, levar para aquela escola e contratar apenas alguns que faltassem. Entendeu? Assim que nós pretendemos fazer. Também tem no plano de governo, no que diz respeito à educação, a questão do transporte escolar, que transporta os alunos da zona rural para a sede. Aí há um projeto de reorganização. Como é que se dará essa reorganização em comparando-se com o que está acontecendo hoje? O que fala em reorganização é sobre a questão da sede. Porque na zona rural tem uma coisa que a gente tem aqui, dificuldade de transporte de qualidade. Inicialmente, quando eu comecei na prefeitura, nós transportávamos aluno até de caminhonete. E agora você só pode transportar em transporte de qualidade. Então, o que é que nós iremos fazer para reorganizar? Propor uma licitação onde venham várias empresas concorrerem para melhorar a qualidade do transporte e assim também colocar logo nos bairros mais distantes para que a gente possa trazer esses alunos para a escola. Essa é a questão reorganizacional da nossa administração quanto ao transporte escolar. Melhorar a qualidade e colocar na sede do município. Agora, com relação a essa questão do transporte escolar, que é referente principalmente aos alunos da zona rural, nós vamos aproveitar para fazer uma pergunta de um ouvinte que está acompanhando e mandou a pergunta pelo WhatsApp da São Bento FM. São muitas perguntas, o WhatsApp está dando aqui uma parada, tem uma ocasião que nós nem conseguimos acessá-lo. Mas tem a pergunta do Paulo Pestana, que não é referente à educação, mas é muito pertinente. Ele se chama Paulo Pestana e ele fala: Prefeito Luizinho, na sua campanha passada você prometeu que faria pontes da zona rural de concreto, mesmo gastando mais de R$1 milhão com reformas e construção de pontes. Não teve ponte de concreto.
e as pontes reformadas não são muito boas. O que dizer sobre essa situação, candidato? Eu posso falar com tranquilidade o que eu falei inicialmente. Quando dizer não é fazer. Todo candidato, quando é candidato, às vezes ele entra com muito boas intenções e acaba não conseguindo fazer tudo aquilo que prometeu. Por quê? Porque quando ele se depara com a situação do município, aí ele vê que não é fácil. Então, o que acontece? Nós fizemos até uma de cimento armado lá no Rio do Meio, e assim nós não conseguimos devido às dificuldades financeiras que nós tivemos. Agora abriu a possibilidade de fazer pela Codevasf todo um projeto, então nós estamos se reorganizando para que o governo federal, através da Codevasf, possa liberar para nós recursos para fazer de cimento armado. E outra coisa, as reformas, nós encontramos muitas pontes, muitas, quebradas, e nós tivemos que fazer. E algumas que foram feitas, né, ninguém fala, entendeu, Zanilson? Porém, quando tem qualquer problema em uma ponte, é que as pessoas fotografam e tal. Eles não fotografam as que a gente fez, que está tudo normal, mas sempre fotografam e denunciam que a coisa faz parte. Então nós temos muitas pontes reformadas e fazendo, por exemplo, lá no Olho d'Água de Moraes, Santa Maria, que não havia, nós estamos fazendo tanta estrada quanto as pontes. Lá no Azeitão, nós estamos fazendo pontes, vamos fazer agora aqui na Ipueira. Então são muitos lugares que nós estamos fazendo. Quantas pontes de concreto, nós já temos projeto, iremos continuar. Como eu disse, tivemos 2 anos de perda, só 2 anos nós pudemos continuar organizando nossa administração, certo? Então por isso nós não conseguimos concluir nesse mandato e estamos pedindo uma oportunidade para que a gente possa concluir. Agora, candidato, o senhor falou agora que sempre quando é o candidato ele promete, mas não tem a dimensão de como vai encontrar a cidade, as finanças da cidade. E o senhor já tem uma experiência de 3 mandatos como prefeito. E está pleiteando um 4º mandato. Com essa experiência e sabendo das dificuldades que eventualmente sempre encontra, ainda é possível prometer também uma gama de propostas para a população, mesmo entendendo que tem essas dificuldades? Eu posso dar exemplo do prefeito de São Luís. O prefeito de São Luís, ele teve 2 anos de perda. Aí passou 2 anos muito ruins. Para se reeleger, teve muitas dificuldades. E ele desencantou no 2º mandato, recuperando toda a cidade e se restabelecendo total, por conta das dificuldades dos 2 anos iniciais. E é esse nosso projeto, deixar o nosso legado de trabalho nesses últimos 4 anos de administração. Então quer dizer que todas as propostas que constam no seu plano de governo, a população pode ficar tranquila que elas têm grandes possibilidades de serem executadas dessa vez? Está dentro do planejamento agora, porque nós já estamos organizados. Isanilson, eu creio que tu já passou até por administração e sabe as dificuldades que se enfrenta durante o dia a dia. E coisas que aparecem que não estava previstas, sabe? Que o administrador tem que fazer com toda experiência. Agora não, a gente passou 4 anos, a gente começou a colocar São Bento nos trilhos e acredito que será a melhor administração que eu já fiz da minha vida. A gente está às 11h25. O nosso intervalo ele vai ser conforme a situação das entrevistas, para que não corte o raciocínio, mas daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 5 minutos, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e depois retoma, principalmente formulando as perguntas dos ouvintes que estão mandando mensagens por WhatsApp. Vamos procurar aqui uma pergunta de um ouvinte aqui, só que eu gostaria que os nossos ouvintes mandassem perguntas digitadas, porque infelizmente não tem como deixar as perguntas em gravação de voz e também as ligações telefônicas. Aqui tem uma pergunta referente à saúde, mas a pessoa não se identificou. Infelizmente, quando não se identifica, fica difícil da gente poder formular a pergunta. Mas seria uma pergunta interessante. Um ouvinte, aqui, porque são muitas perguntas do WhatsApp. Bom dia, mas também não sei. Sim, João Vicente. O ouvinte João Vicente, ele é o telefone 6554. Ele diz: bom dia, candidato Luizinho, gostaria de saber por que o senhor não concluiu a Escola da Sororoca, uma obra que deveria ser concluída desde 2011.
e por que o senhor não buscou o recurso junto ao governador Flávio Dino? É João Vicente que faz essa pergunta. Eu respondo com o maior prazer. Essa escola eu comecei a construir no meu governo. Tá? Na época até era um deputado do prefeito Luciano Genésio que me procurou para me conseguir essa obra. Nós iniciamos essa obra. Iniciamos e o prefeito Carrinho continuou essa obra, usou os recursos e não concluiu a escola. Nós já tentamos de todas as formas reaver alguma forma de construir novamente essa escola pelo Fundeb, pelo Fundef, né, o Fundeb atualmente, e não tem mais recursos, está uma obra paralisada. Então essa obra será retomada com recursos próprios. Talvez por isso a nossa dificuldade, mas se Deus quiser, alguma coisa que nós já prometemos na Sororoca, que nós iremos concluir com recurso próprio. Mais uma pergunta aqui da Marineide. O telefone dela, a terminação é 3083. A Marineide, ela quer saber por que a escola do povoado Tucum ainda continua com a pintura da gestão passada, não sofreu nenhum tipo de reforma ou melhorias. Exatamente. Olha, nós conseguimos reformar e ampliar 20 escolas durante o meu mandato. 20, praticamente, nesses últimos 2 anos. Então ainda tem algumas escolas que ainda não foram reformadas, nem ampliadas, mas todas elas fazem parte do nosso planejamento, até porque nós temos uma nova cara para as escolas que nós reformamos e ampliamos. E a Escola Tucum, a Escola São José, todas elas serão feitas durante a nova gestão. Agora nós vamos entrar no tema saúde. E antes de entrar aqui no que nós, dentro do seu plano de governo, eu já quero começar com uma pergunta de uma ouvinte, mas ela não se identificou também. JB do bairro Outra Banda. Como ela não se identificou, eu vou falar o número do telefone dela todo, completo. O telefone é o 9178-8631. JB do bairro Outra Banda. Ela pergunta: bom dia, e o Hospital São Bento, a gente mesmo tem que comprar um simples remédio na farmácia para as enfermeiras poderem aplicar, sendo que o essencial não tem no hospital. Então a JB do bairro Outra Banda, cujo telefone é o 9178-8631, faz essa pergunta. Como é que o senhor, como candidato a prefeito, pensa em não deixar que esse tipo de situação aconteça? Não, esse tipo de situação pode ter acontecido uma vez ou outra. São Bento, você pode ir agora lá no hospital, que os remédios estão totalmente abastecidos. Aí eu não vou dizer que um momento alguém não fez isso. É como sempre é assim. Se o prefeito salva 1000 vidas, ninguém diz. Se morre uma pessoa, quem matou foi o prefeito. Então não existe esse negócio de falta de remédio no hospital. Agora, uma vez ou outra, isso pode acontecer, como acontece em qualquer gestão. Acontece no governo do estado, acontece em todo lugar. Mas eu garanto que a nossa farmácia é abastecida mensalmente. Candidato, o senhor acha que a saúde do nosso município, o tratamento que a população recebe da saúde, do poder público municipal, é um tratamento adequado que o povo realmente merece, que o povo precisa? Ou falta alguma coisa e o que o senhor teria para adicionar no novo mandato? O que eu digo é o seguinte: uma das coisas que muito falta na nossa administração é aquilo que nós perdemos inicial. Vocês sabem, essa estrutura desse hospital, ela é bem antiga, mas muito boa, e ela vem mantendo durante muito tempo a população. Então, quando eu iniciei, o meu projeto inicial era a reforma a construção de um novo hospital de 7 milhões, prometido pelo governo e pelo presidente da Câmara. Só que, devido às dificuldades, nós não pudemos conveniar. Quando a gente foi conveniar, não tinha condições. Então, o que eu estou querendo fazer agora? A primeira coisa que precisa melhorar na saúde é essa ampliação e reforma do Hospital São Bento. Aí, Luizinho, porque nós não temos recepção. O hospital foi construído em um período que a população era menor, mesmo atendendo toda a Baixada, suportava. Então, agora, nesse momento, o nosso hospital não suporta, não tem uma recepção. Então, eu comprei 15 metros da casa de oração, já negociei, já peguei toda a documentação, para que a gente possa fazer uma grande ampliação do nosso hospital, para dar uma qualidade na recepção. Mas nós somos médio complexidade, Zanilson. Nós não somos alta complexidade. São Bento só pode fazer o que é de médio complexidade. São Bento não está adequado, mas dentro daqueles recursos que nós recebemos, nós sempre
nós sempre colocamos recursos para serem utilizados. Agora, precisa de uma grande reforma naquele hospital, com uma recepção de qualidade para receber a nossa população. Essa é a maior queixa, talvez, não é nem a médica, porque, por exemplo, se uma pessoa tem uma especialidade, por exemplo, de doença na cabeça, ele tem que ser transferido para alta complexidade. Ou Pinheiro, que é o macro-regional, ou São Luís. São Bento, pelo número da população, certo? São Bento não pode ser alta complexidade. São Bento é médio complexidade. E dentro do médio complexidade, São Bento cumpre as regras do médio complexidade. Agora, com relação a ampliar o hospital, ampliando o hospital e dotando ele com equipamentos, com profissionais, com mais profissionais e com medicamentos. Porque aqui a Jéssica Luana, ela diz, por que o hospital sempre tem apenas 2 medicações? Quer dizer, sempre existe esse reclame da população. Então, ampliando e dotando de condições para um atendimento adequado, não seria o ideal? Deixa eu lhe falar. É o seguinte, médio complexidade sempre vai ser médio complexidade, porque na hora que tu traz uma ressonância para São Bento, você vai ter que ter recurso para manter. E dentro do que é médio complexidade, ressonância não cabe, porque nós não temos recursos para manter. Tomografia já pode caber, certo? Porque a gente com muita dificuldade ainda consegue manter um tomógrafo. Aí o objetivo nosso, nós temos hoje ultrassom, aí nós queremos conseguir um tomógrafo, um mamógrafo, entendeu? Algumas coisas que nós vamos trazer de equipamentos novos para cá. O que a gente não pode é mentir para a população agora e dizer que nós vamos transformar São Bento em alta complexidade. E isso é questão de candidato. Eu sou prefeito com responsabilidade. Então eu não vou prometer algo hoje que São Bento não tem condições de trazer agora, porque é médio complexidade. Candidato, agora uma coisa que a gente há de convir é que a nossa cultura, a cultura da população de São Bento, ela faz com que o cidadão, ele recorra ao hospital, às vezes com uma simples dor de cabeça. E naquele momento é que ele quer ter um suporte. E às vezes ele acha que não teve o suporte adequado. Como administrar essa situação? Porque o cidadão sambentoense, ele está às vezes com um filho doente, ele está sentindo uma dor de cabeça, a esposa ou o pai deu um problema. Então, para o cidadão que está numa situação de enfermidade, tudo é emergência. E como administrar essa situação quando ele chega no hospital e não se depara com aquele atendimento adequado? Isanilson, você pode ver quantas pessoas são atendidas em São Bento. Então são atendidas mais de 200 pessoas diariamente naquele hospital, certo? Sempre uma ou outra reclama. Você não vê que é um reclame geral da população. Então essa uma ou outra, por exemplo, um médico, às vezes fez várias cirurgias, e fez uma cirurgia apenas que deu problema. Então é tomado ao hospital por conta de uma cirurgia, de uma pessoa que morreu. Mais uma vez estamos lembrando... Mas na verdade, não é um reclame geral. Eu sempre digo uma coisa, a gente salva 1.000, quando perde 2, é como se tivesse perdido 2.000, porque o reclame é maior. Mas nós temos feito o possível para atender nossa população com qualidade. Agora, o atendimento não de qualidade precisa mais treinamento de pessoal, que a gente pretende fazer agora para recepção, e também fazer uma reforma, porque aquela recepção do hospital não dá condições de 10 pessoas ficarem juntas sendo atendidas, mais doente. Então esse é o nosso objetivo, fazer uma grande reforma e ampliação naquele hospital para recepcionar bem melhor a nossa população. Porque a questão de remédio nós temos, a questão de médico nós temos, e quando o médico trata mal, que a gente sabe, a gente tira e traz outro. O ouvinte aqui, Guiomar Matos, ele pergunta, gostaria de saber por que, quando é para fazer qualquer tipo de exame aí no hospital, os médicos encaminham para clínicas particulares. Existe essa situação e como, no novo mandato, fazer com que isso não aconteça? Era antes, agora todo mundo está sendo encaminhado para cá. Nós estamos fazendo muitos exames agora e é recebido imediatamente os resultados. Então eu acredito que os médicos não estão fazendo isso, mas já tomando conhecimento, vou fazer uma reunião com eles para que eles encaminhem direto para o laboratório do município. Candidato, o planeta ele se deparou com uma situação inusitada e que deixou todos atônitos, que é o evento da pandemia, Covid-19. São Bento
é uma cidade preparada de fato para enfrentar esse problema desde da sua existência, que foi divulgado em março, mais ou menos, até os dias atuais? São Bento realmente é uma cidade preparada? Quais as estratégias para que o município, num próximo mandato seu, ele possa ter o suporte para prevenir ou para proteger a população desse tipo de evento? Isanilson, é o seguinte, quando nós tivemos conhecimento da situação, ninguém no Brasil, quase, o governador, o presidente da República, ninguém estava e nem está ainda totalmente preparado para combater. Se alguém disser que tem um plano total, é usar máscara, é usar álcool gel, é fazer o distanciamento social. Isso é o que nós temos hoje, mas quando iniciamos esse problema, nós assumimos com toda a garra. Tanto é que nós tivemos 8 mortes em São Bento, 9 mortes em São Bento. Porque nós inicialmente vimos o protocolo do Estado e seguimos rigorosamente o protocolo do Estado com distribuição de medicamento, montamos um hospital de campanha que praticamente nós estamos gastando dinheiro já sem a precisão dele, mas estamos gastando mensalmente, porque a qualquer momento podemos ter um caso grave, pelo menos para segurar e até transferir para o Estado, entendeu? Então nós estamos fazendo o possível de manter o nosso hospital de campanha com médicos de referência para a gente combater o mal maior. Mas o nosso objetivo é continuar no combate, falando sobre a distribuição de medicamento que nós temos, 15 dias, aquele remédio que é a ivermectina. Essa é que é a coisa que nós estamos fazendo. Nós estamos continuando distribuindo medicamento para as pessoas que chegam lá no hospital, certo? Mas o combate só com a vacina, que nós estamos lutando para que a vacina saia logo. Olha, nós, mais uma vez, repito, nós estamos entrevistando o candidato a prefeito Luizinho Barros, mas é impossível não fazer perguntas referentes à administração, já que ele está exercendo o cargo de prefeito. E daqui a pouquinho a gente continua com o tema Covid-19. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Rádio São Bento FM nas eleições 2020. De 26 a 31 de outubro, a Rádio São Bento FM estará entrevistando todos os candidatos a prefeito da cidade. Essa é a grande chance do candidato apresentar suas propostas, tirar dúvidas e conversar com a população. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos representantes de todos os candidatos e serão realizadas nos seguintes dias. Dia 26, segunda-feira, entrevista com o candidato Luizinho Barros. Dia 27, terça-feira, entrevista com o candidato Dino Penha. Dia 28, quarta-feira, entrevista com o candidato Daniel da Farmácia. Dia 29, quinta-feira, entrevista com o candidato Antônio Barros. Dia 30, sexta-feira, entrevista com o candidato Capitão José Raimundo. E dia 31, sábado, entrevista com o candidato Isaac Dias Filho. O horário das entrevistas será sempre a partir das 11 horas da manhã, ao vivo pela Rádio São Bento FM. Participe você também. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 988528944. É a Rádio São Bento FM nas eleições 2020 de forma imparcial e democrática. Rádio São Bento FM nas eleições 2020. A Rádio São Bento FM apresenta os apoios culturais. No Diagnóstico Laboratório, além de todos os tipos de exames laboratoriais, você encontra várias especialidades médicas em um só lugar. Ultrassonografia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, endoscopia, estética, fonoaudiologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, psicologia, pré-natal, nutricionista, urologia, preventivo, eletroencefalograma, eletrocardiograma e agora realizando holter de 24 horas, mapa de 24 horas e teste ergométrico. Mais informações 3383-1680.
Diagnóstico Laboratório, referência em medicina laboratorial. Atenção São Bentoenses, agora chegou a nova opção de clínica odontológica aqui em São Bento. Clínica odontológica Volte a Sorrir. Agora ficou mais fácil de você fazer seu tratamento odontológico com os melhores profissionais da ortodontia e o melhor atendimento. Realizamos os seguintes procedimentos: trabalhamos com aparelhos fixos e removíveis, clareamento, restaurações, tratamento de gengiva, implantes, prótese fixa, dentaduras, ponte móvel e com grampo. E a novidade do mercado, lente de contato dental. Clínica odontológica Volte a Sorrir, Avenida Newton Belo, número 1185, centro de São Bento, próximo ao Banco do Brasil. 11h42. São Bento FM, alegria presente em sua vida. Muito bem, já estamos de volta mais uma vez para dar sequência à nossa entrevista. Lembrando que hoje a entrevista é com o candidato a prefeito Luizinho Barros. Amanhã será com o candidato a prefeito Dino Penha. Na quarta-feira nós estaremos aqui entrevistando o candidato a prefeito Daniel da Farmácia. Na quinta-feira é o candidato Antônio Barros. Na sexta-feira, o candidato Capitão José Raimundo. E no sábado, o candidato Isaac Dias Filho. Lembrando mais uma vez que o critério da ordem das entrevistas foi por sorteio com a presença de todos os representantes dos candidatos. E estamos aqui com o candidato, tem muitos temas interessantes, vamos até o meio-dia, mas a gente vai continuar com esse tema Covid, porque São Bento teve alguns casos do Covid-19 aconteceram em São Bento. E a atual administração fez um hospital de campanha. No entanto, em algumas situações, mesmo após o hospital de campanha, alguns enfermos desse problema teriam que ser remetidos para Pinheiro. Como fazer com que a cidade ela tenha um suporte no próximo mandato de que não aconteça isso, de os problemas sejam resolvidos na cidade? Isanilson, os problemas do Covid, eles às vezes são muito graves. Porém, nós construímos esse hospital com muita dificuldade, talvez o único da Baixada. Dotamos ele de equipamentos e de medicamentos e de profissionais para que nós tenhamos suporte, talvez não além de 20 leitos ali para trabalhar, mas pelo menos para os casos iniciais e mais graves, nós estamos preparados com profissionais, com medicamento e com equipamento de ponta, certo? Então, São Bento está preparado para enfrentar essa Covid, quanto com equipamento, e os profissionais são os mesmos profissionais que trabalham em São Luís, que trabalham em Pinheiro, entendeu? Nossos profissionais estão preparados, e os medicamentos também. Um eventual problema acontecendo hoje, qualquer paciente pode se dirigir ao hospital que terá um atendimento adequado sem necessidade de ir para Pinheiro? É assim, os casos mais graves, São Bento continua sendo médio complexidade, mesmo tendo um hospital de campanha. Mas nós estamos preparados para levar o caso, segurar e talvez até entubar e tirar da intubação. Porém, se nós acharmos que aquele paciente pode ser salvo em São Luís, é lógico que nós vamos transferir para São Luís, que é alta complexidade. Mas São Bento está preparado para enfrentar o problema da Covid. Mas sempre, se for para salvar uma vida, nós iremos recorrer aos centros que têm mais condições que nós. Mas, candidato, baseado nessa experiência, qual o planejamento para um novo mandato que vai dar suporte ao administrador, fazer com que a população ela não tenha que recorrer a outros municípios num atendimento de emergência como esse? Não, no caso Covid, eles não precisarão recorrer a outros municípios. Porém, naquele período que nós criamos o hospital de campanha, é porque tudo estava superlotado lá nas capitais. Então eu procurei me resguardar aqui com a minha população, criando esse hospital de campanha, entendeu? Mas se nós aqui tivermos um problema imediato e a gente sabendo que nos grandes centros, como São Paulo, São Luís, enfim, possa salvar uma vida hoje que não tem tantas pessoas, nós vamos desativar
o hospital de campanha, fazer ali para criança e mulheres, certo? Como hoje nós não temos grandes problemas da Covid, iremos desativar Covid, iremos ativar para mulheres e crianças. Isso aí já planejado para um novo mandato? Inicialmente, nós planejamos quando a gente fez o hospital de campanha, a gente pensando, isso aqui logo vai passar e nós iremos deixar para as mulheres e crianças. Muito bem, a gente o WhatsApp aqui, ele deu um tilt, sinceramente é um negócio impressionante a quantidade, a demanda de perguntas, mas deu uma parada aqui no nosso WhatsApp e a gente está tentando restabelecer para que nós possamos retransmitir as perguntas ao candidato. Lembrando que as pessoas que ligam para a Rádio São Bento FM, nós tivemos a cautela, tanto nesta entrevista como em todas as entrevistas, de não permitir ligações ao vivo para evitar qualquer tipo de ofensa, de agressão ou de alguma pergunta abaixo do nível que a Rádio São Bento está estabelecendo nesse projeto, de entrevistar todos de forma igualitária, usando como base a igualdade, a democracia e principalmente na minha condição de jornalista, mantendo a minha ética dentro daquilo que eu me proponho a fazer sempre. Então, nós iremos dar tratamento igual a todos, com todo respeito, mas isso não os isenta de que eles tenham que estar preparados para responder as perguntas que podem ser um pouco ásperas, podem ser um pouco desagradáveis, mas tem que perguntar porque, afinal, nós estamos entrevistando o futuro prefeito da nossa cidade, que vai começar a comandar o município a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, por isso, a gente espera que as perguntas sejam bem equilibradas, que não haja nenhum tipo de baixaria, de nível baixo, para que a gente possa, realmente, a população, fazer o seu julgamento e aproveitar esta ocasião para fazer a sua escolha. É o que nós pretendemos com esse evento das entrevistas aos candidatos a prefeito. Candidato, no seu plano de governo, tem até em 2024 incentivar a produção para atender o mínimo de 50% da merenda escolar no município. Isso com relação ao planejamento de agricultura. Como é que o senhor pretende executar? Na verdade, Zanilson, esse planejamento desse mandato agora novo, se Deus quiser, é exatamente aquele que eu havia feito há 4 anos atrás e que a gente teve muita dificuldade de implantação. E a gente imagina que se nós dermos um apoio muito forte para a agricultura familiar, através dos bancos, através da prefeitura, a gente vai conseguir produzir para a gente chegar a gastar 600 mil reais com os agricultores familiares. Assim nós vamos conseguir melhorar a agricultura, podemos fazer as hortaliças, né, para que as pessoas possam vender para merenda escolar, melancia, fruticultura, enfim, com os recursos da própria alimentação escolar, nós iremos investir nos agricultores familiares. E assim também buscar apoio dos bancos de fomento para que a gente possa melhorar a nossa agricultura e a qualidade de vida para o trabalhador rural e para o povo da cidade. Agora, também no seu plano de governo, aqui tem asfaltar as ruas dos bairros e centro, mediante uma programação previamente estabelecida, atendendo às prioridades e urgências. Esses asfaltos, eles são colocados sistematicamente, mas não são asfaltos de boa qualidade. Como explicar isso e como fazer para que o asfalto ele seja duradouro, de boa qualidade, para que a população ela tenha uma certa comodidade na sua rua e principalmente os custos, os gastos com a verba pública, eles não sejam mais intensos, maiores, porque a cada vez que é feita uma reforma, a população tem que pagar por isso. Zanilson, você vê o bairro do Mutirão, que tem quase 10 anos que eu coloquei asfalto ali, e o asfalto de boa qualidade. As pessoas sempre dizem que não é de boa qualidade porque água e asfalto são coisas que não se ligam. Certo? Se tiver um lugar, São Bento tem vários lugares que era rio, por exemplo, aquela travessa ali onde era a vilinha, eu já fiz mais de 8 vezes, mas muita água, e ali acaba o asfalto sendo destruído. Porém,
asfalto, onde ele é colocado, por exemplo, essas travessas que estão sendo colocadas, asfalto frio, vai durar 7, 8 anos. Não existe isso. O problema é que o pessoal fica dizendo, não, asfalto Sonizal, criticando, mas a gente está fazendo asfalto de qualidade, com brita zero, com pó de brita, entendeu? Então nós estamos fazendo asfalto de qualidade e vai durar de 7 a 8 anos onde a gente está fazendo essas travessas agora. Só que aparentemente, porque ele é um asfalto diferente, ele é asfalto frio, as pessoas dizem que não é de boa qualidade. Não sei se você viu a descida ali da colônia que nós colocamos ali, era muito ruim. Faltou colocar a última camada, mas onde for colocar todas as 2 camadas, nós está praticamente com 2 anos. E ali vai para 7, 8 anos. O asfalto é de qualidade, porém é asfalto frio. Mas agora, quando o asfalto é colocado, não tem as laterais, que são as sarjetas, as proteções para que não haja esse deterioramento. O que falta para realmente, o que está planejado para que quando houver o asfaltamento, vai haver também o preparo da via para que não tenha perda? Eu vou dar exemplo, por exemplo, da rua 15 de novembro. Esse é um projeto do Estado em que eles vão colocar sarjeta e vão colocar meio-fio, e vão pintar, vão entregar tudo pronto, certo? As ruas que nós estamos fazendo, as ruas, nós estamos colocando meio-fio e sarjeta, esse novo programa que nós estamos executando em São Bento. Então, é lógico que está fazendo o asfalto, depois está colocando meio-fio e sarjeta, e não coloca tudo de uma vez. Mas todos serão colocados, porque senão não segura o asfalto por conta da penetração da água. Mas pode ter certeza que será feito todo o acabamento. Olha, nós vamos aqui abrir o espaço para mais um ouvinte, as perguntas que nós estamos aqui, à medida do possível, atendendo quem pode. É o Anderson. Ele pergunta, bom dia, gostaria de perguntar ao atual prefeito, que aqui está na condição de candidato, se ele tem conhecimento da fauna invasora de São Bento e quais as providências ele vem tomando para tal. É o Anderson. Eles que São Bento tem um alto índice de doenças de esquistossomose e quais as medidas de saneamento básico tomou e planeja tomar se for eleito. Eu acho que o Anderson está meio por fora disso daí, desculpa eu dizer para ele, porque o trabalho é feito direto com o pessoal aqui da Funasa e é colhido todo o material e esse alto índice ainda não foi apresentado para o município. Então eu acho que é uma falta de conhecimento. Eu creio que dele, porque se houvesse essa grande invasão, nós já teríamos tomado conhecimento. Candidato, vamos entrar aqui também num tema que ele é muito complicado e tem sido um tema, um assunto debatido em todo o país, principalmente nesse período de eleição, que são as fake news. Como lidar com essa situação de fake news, onde existem ataques velados de forma, na maior parte, quando se trata de fake, é irresponsável. Como lidar com isso e como poder conter, principalmente no grupo do qual o senhor lidera? É muito difícil, Zanilson, para a gente lidar com essa situação. Até mesmo de alguns companheiros, tá? Porque aqui eu sempre coloco uma situação. Não só é A, só é B. Agora eu tenho sido atacado dioturnamente por fake news. Eu acabo de fazer um movimento, quando eu vejo nas redes sociais, o movimento foi fraquinho quando foi forte, e por aí vai. Quando é isso, nada a ver, mas quando ataca a honra das pessoas, e eles têm feito muito isso, têm me chamado, eu sou o segundo prefeito corrupto do Brasil, isso é declarado por muitos fake news, e eu sempre digo, eu desafio qualquer prefeito que passou pela cidade que não respondeu o processo, mas também eu tenho dito que eu sou um prefeito que estou entrando no 4º mandato, porém não tem ainda nenhuma condenação. Respondo o processo, é natural, né? Mas eu ainda não tenho nenhuma condenação, mas essas coisas são ataques dioturnamente que eu recebo e eu tento encarar assim, já normal, porque eu já busquei muitos apoios para acabar com isso. Tem o delegado cibernético que nós já contactamos, mas aí, por exemplo, tem uma página, São Bento Polêmica, que é uma loucura. Às vezes até o Ministério Público ouve isso, São Bento Polêmica. Eu mandei responder coisa que o São Bento Polêmica acusa. Então é fake news isso aí, as pessoas dizem o que quer lá, não tem identificação. E eu já busquei o delegado cibernético, mas até agora não tivemos nenhum resultado. Eu acho muito difícil lidar com isso, mas pela experiência que eu tenho, eu levo
muito na esportiva, tá? E digo para os meus amigos, quando eles estão muito preocupados, eu digo, olha, tenham calma, isso é mentira, estão dizendo isso, mas não é verdade. Tem coisas que eles dizem, outro dia, quando falaram do meu processo, eu digo, só pode ser um fake news. E na verdade, havia sido verdade. Do processo a gente vai falar no encerramento, na verdade, que é para. Mas antes eu gostaria de saber, como a cidade de São Bento é uma cidade que tem um número muito grande de jovens, o que o senhor planeja para que tenha uma geração de emprego e renda aqui no município, que venha a favorecer essa juventude? Na verdade, aqui, Zanilson, um dos planejamentos nossos é treinar a nossa juventude. É trazer projetos que treinem eles para o mercado de trabalho. Que traga, por exemplo, que treine eles para mexer com... Vou te explicar aqui, combustível. Então aqui não se mexe com combustível, mas lá fora, quando ele sai daqui, ele pode trabalhar nessa área. Entendeu? Em todas as áreas nós temos que treinar nossa juventude para que ela esteja preparada para o mercado de trabalho. Não só aqui, porque nós precisamos, às vezes, de muitos profissionais que nós vamos buscar fora. Então nós vamos treinar nossos jovens, além de faculdade, mas tecnicamente, para que eles possam executar isso. Também vamos investir na agricultura familiar, forte, é algo que oxigena a agricultura. Não, mas o jovem vai praticar agricultura? Não, mas ele pode vender agricultura, certo? Ele pode se tornar uma pessoa que faz parte, através da agricultura. O cara coloca uma loja, já vende ali. A questão da piscicultura, que nós vamos dragar os campos, que eu digo sempre, que foi um legado que seu pai deixou, que jamais vai pagar, e a gente está com um projeto de dragar os campos para geração também de emprego e renda, agricultura familiar, geração de emprego e renda. Agora nós temos a UEMA, né, que vai formar jovens para o mercado de trabalho. Enfim, dessa forma, nós pretendemos gerar emprego e renda na cidade. Agora, no momento desse de campanha política, onde os ânimos ficam acirrados e existem acusações de um lado e de outro, mas uma coisa sempre chama a atenção. Os aliados de hoje foram os adversários de ontem. Como é que é possível, dentro de uma campanha, convencer o eleitor de que aquele adversário de ontem e aliado hoje, ele já não tem os mesmos defeitos de outrora? Isanilson, você assim já acompanhou minha política durante muito tempo. Eu não gosto de falar de adversário, eu não gosto mesmo, porque é o seguinte, na política, a vida pública, eu vi o Sarney, eu vi muitos políticos em muitos campos políticos. Então, eu acho que não existe adversário na política, certo? Não existe inimigo, existe adversário. Hoje você está junto, amanhã está separado, quando você não comunga das mesmas ideias. Então, essas coisas mudam de uma hora para outra. Eu não tenho nada pessoal contra os meus adversários, certo? Então, politicamente, eu procuro me defender, procuro mostrar o meu projeto para São Bento. E o povo que vai analisar, entendeu? Mas eu acho que ninguém realmente na política é inimigo. Nós passamos por fases separadas, então não está comungando das mesmas ideias. Mas a partir do momento que nós comungarmos das mesmas ideias, nós iremos estar juntos. Agora, com relação a esse processo de impugnação, que é importante que a população tome conhecimento também, hoje o senhor, como candidato, está sob júdice, está impugnado perante a Justiça Eleitoral. Evidentemente que recorreu, mas o que de fato tem fundamento e o que de fato pode ser feito para reverter? Qual a sua estratégia para reverter e dizer, o senhor é candidato nas próximas eleições no dia 15 de novembro? Isanilson, eu, quando candidato, sempre eu fico preparado para essas coisas. Então, eu fui comunicado pela minha equipe de que havia um processo movido para frente, né? São Bento para frente. Que para impugnar minha candidatura por conta de conta rejeitada na Câmara e contra algum fundo ou alguma coisa que foi julgado pelo tribunal, certo? Contra mim, que eu havia não cumprido. E não fiquei preocupado, porque eu sei que o que caça prefeito é conta rejeitada na Câmara. Essa é a lei. E aí, de repente, o Ministério Público disse a mesma coisa. Disse, olha, o Luizinho pode concorrer às eleições porque não tem nada contra ele. Mas você sabe como é que é as coisas. Eu respeito a decisão do juiz, porém, eu digo sempre que considero
uma decisão injusta que nós recorremos e certamente seremos vitoriosos. Nós temos certeza, porque a lei nos protege para concorrer às eleições. Já consultei muitos juristas, já visitei muitas pessoas aí, todo mundo unanimemente fala: Luizinho, fica despreocupado, porque não tem como a sua candidatura ser impugnada. Você vai ser candidato e, se Deus quiser, prefeito. Já existe um plano B? Não existe plano B, porque se existisse plano B, teria que tirar hoje o candidato. Hoje era o último dia de tirar, né, o candidato e botar outro. Não existe plano B, porque só tem um plano A. O plano A é Luizinho candidato a prefeito e no dia 15 ganhar as eleições. Olha, nós já estamos em cima das 12 horas, conforme foi acordado com todos os candidatos. Então nós vamos conceder 2 minutos ao candidato a prefeito Luizinho Barros para as considerações finais e para convencer. O senhor acha que convence? Tem algum eleitor indeciso e o senhor tem capacidade de convencer a votar no senhor nessa eleição? Tem 8% de eleitores indecisos em São Bento hoje e muitos virão votar comigo, se Deus quiser. Eu queria só fazer 2 esclarecimentos, se fosse possível, não falando de candidato. Não falando, exato. É que eu tenho sido acusado de uma média de 3 coisas que eu precisava assim me defender. A questão do processo, eu já disse, não acusei ninguém, simplesmente irei me defender para ser candidato. Mas assim, eu sou acusado diuturnamente de ter fechado uma cerâmica em São Bento. E eu queria só me defender quanto a isso, que o prefeito não pode fechar a cerâmica de ninguém que está regularizado. Existe uma cerâmica em São Bento que ela foi fechada devido... há 2 anos atrás, ela foi aberta em 2011, essa empresa. Fechou em 2018. Essa empresa tinha um débito de 1.200.000 na SEMA. E aí é no nome do senhor Alex. Nada a ver com candidato, nem nada. Então, eu não fechei, dei oportunidade para que o dono, Alex, aparecesse para se defender. Como não há nem empresa... Aí então foi fechada essa cerâmica e as pessoas me acusam de que eu fechei uma cerâmica. Jamais. Ninguém consegue fechar quando a pessoa está totalmente regularizada. Entendeu? Então não tem nada contra ninguém e não faria isso de jeito nenhum. E uma outra coisa que eu sou acusado, Zé Nilson, é da falta de água e do aumento do preço do tijolo. O tijolo aumentou em todo o Maranhão e a água aqui é Caema, não tem nada a ver com o Luizinho. Eu estou dando todo o suporte para Caema. Eu prometi agora fazer 2 postos para Caema, pelo município, um no Isaquilândia e outro no São Manuel. E nós já temos toda a tubulação para que melhore a qualidade de água. Eu tenho dado todo o suporte, independentemente de ser o meu dever, porque quem recebe dinheiro é a Caema, mas por conta da população eu tenho feito de tudo para que a gente possa melhorar a qualidade de água. E para finalizar, eu queria que o pessoal de São Bento, esse é um momento de grande reflexão, avaliassem realmente quem fala a verdade, quem mente, quem faz fake news, e se fosse possível, me desse essa oportunidade de novamente governar São Bento e fazer o melhor governo da minha vida. Muito bem, então tá aí, nós tivemos às 12 horas e 4 minutos, ao mesmo tempo que será concedido aos próximos candidatos que estarão aqui a partir de amanhã também, às 11 horas, amanhã teremos a entrevista com o candidato Dino Penha, estaremos aguardando aqui na Rádio São Bento FM, e na próxima quarta-feira com o candidato Daniel da Farmácia, na quinta com o candidato Antônio Barros, na sexta, capitão José Raimundo, e no sábado, o candidato Isaac Dias Filho. Como foi falado, nós estamos aqui para cumprir com o nosso dever de comunicar, de levar até você essa oportunidade de fazer o seu julgamento. Fazemos aqui o nosso trabalho com total isenção, com todo o respeito, com toda a responsabilidade, e iremos manter isso com todos os candidatos. Esperamos que você, com essa entrevista, possa fazer sua reflexão, porque o importante é escolher aquele que você achar que está melhor preparado, que tem melhores condições, que está levando as melhores propostas e que você acredita. Não importa em que situação você se encontra, porque o que importa é o destino do nosso município nos próximos 4 anos. E nós queremos propiciar a você, cidadão, você, eleitor, que possa fazer essa reflexão. Portanto, abrimos este canal
para todos os candidatos estarem aqui e levarem as suas propostas. Esperamos que seja muito proveitoso, que tenha sido muito proveitoso e que seja proveitoso até o final, para que a escolha seja prudente no próximo dia 15 de novembro. Rádio São Bento FM nas eleições 2020. Um grande abraço, obrigado. Daqui a pouquinho tem Marcão Smith dando continuidade com a nossa programação. Fiquem com Deus. Amanhã às 11 horas estaremos de volta com a entrevista com o candidato Dino Penha. Comunicado.